Meus irmãos, bom dia, Pai, Senhor, manhã abençoada, nessa manhã de sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, que essa palavra vá de encontro ao coração de vocês. Eu peço que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui, clicando no botão assinar. Os irmãos terão acesso também a todo o conteúdo de lives e vídeos exclusivos para os membros aqui do canal. Para a nossa conversa, para a nossa mensagem, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 12, vai falar que Jesus estava em Cafarnaum, e havia uma grande multidão na casa que ele se encontrava, né? E essa multidão apertava ali, querendo aprender, querendo ver, talvez muitos curiosos, né? Outros necessitados, mas quem realmente precisava de uma bênção não estava conseguindo entrar na casa, que era um homem paralítico. E esse paralítico ele não conseguia passar, né? E Jesus estava ali anunciando a palavra. E a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer que descobriram, né? Os amigos dele que conduziam esse paralítico descobriram um telhado e desceram com ele até Jesus. Um ato de fé, um ato de loucura cristã, né? E ali, de fato, houve muito questionamento da parte dos fariseus, porque ele liberou um perdão de pecados, né? E ele disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, e aí os fariseus se levantaram contra essa colocação, mas o fato é que Jesus ele operou um grande feito. Agora, a gente tem alguns pontos aqui que eu acho que conversam um pouco com a nossa vida. E ele estava em Cafarnaum, e aí, obviamente, o lugar onde ele está encheu muito, né? A presença dele ali trouxe muitas pessoas de longe. Cafarnaum era a base do evangelho dele. Mas o que a gente traz para nós? Eu acho que a religião, ela nos impede de se aproximar. E isso é tão engraçado, porque assim, a palavra religião, ela vem ela tem uma etimologia que conota unir o homem a Deus, mas é o contrário. A religião faz o contrário. O homem e seus dogmas religiosos, a sua religiosidade, as suas regras humanas, e tudo aquilo que vem por conta da religiosidade só afasta o verdadeiro necessitado, sabe? E quando ele é levado até o telhado, a expressão grega significa, quando a palavra diz que eles fizeram um buraco, né, na verdade, é uma conotação de escavar com esforço, né? Cavar um buraco profundo. Muito embora fosse um telhado, né? Não era uma terra para cavar um buraco, mas eles fizeram um buraco com esforço. E eu acho que eles confrontaram, né? Eles confrontaram no sentido de não desanimar, mesmo vendo todas as impossibilidades, aquela casa cheia, as pessoas ali tão preocupadas consigo e nada preocupadas com aquele que estava necessitado. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Você vai na igreja, as igrejas hoje muito cheias, lotadas, mas nem todo mundo está ali com, sabe, está assim com as suas necessidades, com os seus pedidos para essa terra. A maioria das pessoas, eu posso dizer isso com maior tranquilidade, não sou Deus para sondar os corações, mas eu sei porque quando você fala da vida eterna, quando você fala da volta de Jesus, quando você fala de salvação, a igreja esvazia. Então já dá para saber por que as igrejas cheias estão cheias. Infelizmente, estão cheias por conta de soluções terrenas que as pessoas desejam. E aquele homem era um necessitado. Aquele homem sim era um necessitado físico, mas aqui é uma conotação espiritual, que era um homem que não podia caminhar. O homem longe da presença de Deus, o homem longe de Jesus, ele não pode caminhar para o céu. Ele tem que ser conduzido até Cristo. Conduzido até Cristo. E o que a multidão fazia era repelir quem queria se aproximar de Cristo. Era o contrário, era afastar, era separar. Quando a religião não abre a porta, a fé ela tem que fazer buraco no teto. Isso é uma realidade. Quantas vezes a religião ela trava, ela impede, ela obstrui, ela inviabiliza. Eu tenho um amigo que eu acho ele um diácono maravilhoso, está há mais de 30 anos na mesma igreja e ele vai ser diácono até morrer naquela igreja. Muito embora eu acho que ele carregue consigo um chamado de pastor, mas ele vai ser diácono, porque dentro das regras, das normas, das regrinhas, de tudo aquilo que a igreja tem de dogma, ele não está dentro ali dos requisitos da igreja, não da Bíblia, não do Senhor, não do chamado que eu sei que ele tem, né? E eu nunca falei isso para ele, mas assim, eu sei que ele tem esse chamado, mas é a religião, irmãos. A religião ela impede, os dogmas impedem, a religiosidade impede o homem de viver o propósito, impede. Então a fé ela já te leva a um outro cenário, a um cenário da doideira, da loucura, né? Um caminho off-road. Jesus é o caminho e a fé te leva pelo caminho off-road, que é Jesus, mas é um caminho nada peculiar, nada pavimentado, né? É um caminho estreito, é um caminho duro, difícil. Vai lá pelo telhado, desce com ele.
É uma loucura. Eu acho que quem olhou e falou assim, o que eles estão fazendo? A fé é isso, ninguém entende o que você está fazendo. Ninguém compreende. Ela não aceita a desculpa da religiosidade, ela não é presa pela religiosidade, não, sabe? E eu vou falar mais, nem toda multidão é sinal de aprovação de Deus. Tá cheio, olha que benção, a igreja está cheia, esse show gospel está cheio, isso aqui, não quer dizer nada, a missa está cheia, não quer dizer nada, tá? Às vezes a presença de multidão impede realmente a aproximação dos quebrados, do necessitado. E aí o Senhor, ele responde, ele vê a fé deles, ele responde a medida da fé deles, sabe? A medida da fé deles. Ele se admira. A religião, ela tenta consertar por fora. Jesus, ele começa por dentro, né? Ele começa por dentro. Aquele homem desce até ele ali, ele não veio realmente para poder restaurar apenas corpos quebrados, mas almas quebradas. Não apenas contas bancárias quebradas, famílias quebradas, mas almas despedaçadas, né? E puseram aquele homem diante dele, ele liberou uma palavra de perdão por conta dos pecados, algo Jesus viu que ninguém entende, ele fala, filho, perdoados estão os teus pecados, e ele libera uma palavra de cura. E a religião, de novo, questiona, quem é esse que está perdoando os pecados e tudo mais? Meu irmão, essa mensagem para você nessa manhã é, fuja do sistema religioso, tá? Eu não estou falando para fugir da igreja, fuja da religiosidade que há dentro das igrejas. A gente tem que congregar, o ambiente do culto é um ambiente de cura, de libertação, com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, nós vemos que a igreja ela tem que ser formada, a gente tem que congregar em Cristo, mas a religião que está ali, essa religião aí é problemática. Essa religião daí não é a água de fora do barco que afunda o barco, é a água que entra dentro do barco. Então é essa água aí, essa religiosidade, esse contágio, foge disso. Eles entenderam, aqueles 4 entenderam que o melhor caminho, a melhor forma de levar aquele homem até Jesus era fugindo da multidão. Fugindo daquela multidão que estava ali, mais atrapalhando do que ajudando. E eu posso falar isso com uma tranquilidade, que alguém pode ficar com peninha da multidão, mas a palavra vai dizer que quando Jesus endureceu o discurso, aqueles que estavam ali por conta do peixe, por conta dos pães, por conta das curas, por conta da curiosidade, da fofoca, eles foram embora. Quando Jesus falou, olha, se vocês, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, ele fazendo uma menção à ceia que seria feita, a carne, o pão, o sangue, o vinho, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue não tem parte comigo. A palavra vai dizer que a multidão foi embora. E ele vira até para os discípulos, som do coração dos discípulos, o questionamento, a dúvida, ele fala, vocês querem também ir embora? Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então essa multidão estava ali, e era uma multidão que era festa, era purpurina pura, sabe? Era confete, era bagunça, era curiosidade, é a mesma coisa de hoje, é uma multidão no vale da desesperança, como diz o texto. Uma multidão que só quer ver o milagre, quer ver o mover. Aquela casa estava cheia, mas o céu só se abriu quando o teto foi rompido. E eu vou dizer, há momentos em que esperar uma brecha, uma possibilidade para poder, não é o suficiente. A fé, ela rompe a barreira. Por isso que o salmista diz, em teu nome eu saltarei barreiras. A fé, ela escava, a fé, ela enfrenta crítica, a fé, ela enfrenta o olhar preconceituoso, o olhar de julgamento. A fé, ela vai embora. Ela atropela isso tudo. Sabe? Hoje o Senhor está procurando esses carregadores de paralítico aí, quem tem fé para poder desafiar a religiosidade, para desafiar as críticas, as palavras negativas, e passar por cima do telhado, descer até Jesus e viver o milagre. Não aceite, meu irmão, minha irmã, os limites da religiosidade, os limites do homem, não, que são colocados entre você e Cristo. Não, quebra o teto. E o teto do céu, a porta do céu, o basculhante do céu, as comportas do céu, o que quer que seja, irão se abrir diante de você. E o teu milagre, ele vai acontecer. Deus abençoe vocês nessa sexta. Paz do Senhor.